A pior notícia que o Vasco da Gama poderia ter. O craque do elenco, o grande nome do Vasco e do futebol brasileiro em 2025 pode desfalcar o Cruz Maltino nesse próximo domingo. Eu vou falar sobre isso, falar também sobre o treino que aconteceu nesta tarde de sexta-feira no CT Moacir Barbosa e muitas outras informações. Você terá aqui neste vídeo, um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante chegando sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Muito obrigado aí por todo o apoio que vocês sempre dão aqui no canal, tem muita gente nova chegando, se inscrevendo aqui no canal do Gigante Vasco, isso, é claro, é muito maneiro, mas vamos por mais. Você aí que está do outro lado e ainda não é um inscrito e sempre acompanha as informações do Vasco da Gama aqui através do nosso trabalho, se inscreva, cara, ajude aí o nosso crescimento, curta o vídeo, hype o vídeo, né? Eu venho falando muito com vocês que aqui embaixo tem um botãozinho escrito hypar. Esse botãozinho ele faz com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas no YouTube, é até mais importante do que o próprio like, então hype este vídeo também e venha ajudar o nosso trabalho. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo do nosso Vascão, porque hoje aconteceu na tarde desta sexta-feira no CT Moacir Barbosa o penúltimo treino de preparação do elenco Cruz Maltino para enfrentar o Red Bull Bragantino nesse jogo válido pelo Campeonato Brasileiro neste próximo domingo. Jogo válido aí, né, pela 30ª rodada do Brasileirão. Red Bull Bragantino, que hoje é o 10º colocado, está a 2 posições abaixo do Vasco, tem 36 pontos conquistados, enquanto o Vasco da Gama 39 pontos conquistados. Red Bull Bragantino, que vem de resultados bem ruins. Para você, amigo vascaíno, ter noção, a última vitória do Red Bull Bragantino aconteceu no início de outubro, agora, dia 4 de outubro, contra o Grêmio, jogando em São Paulo, uma vitória pelo placar de 1-0, mas ele vem de uma derrota para o Juventude pelo placar de 1-0 que aconteceu na segunda-feira, dia do clássico entre Vasco e Fluminense, e uma goleada sofrida na quarta-feira retrasada dentro do Allianz Parque para o Palmeiras no placar de 5-1. E fazendo até um recorte maior, amigo vascaíno, nos últimos 8 jogos do Red Bull Bragantino, o clube paulista tem apenas uma vitória. Essa é a situação. Uma vitória, 3 derrotas e 4 empates. É esse o adversário do Vasco da Gama nesse próximo domingo em São Paulo, às 6h30 da tarde. É importante também lembrar aqui com relação a esse jogo, Red Bull Bragantino não joga em casa, o estádio Nabi Abichedid, casa do Red Bull Bragantino, passará por um processo de reconstrução, ficará fechada aí pelos próximos anos, e o Red Bull Bragantino agora tem uma nova casa, né? Um novo local onde vai mandar as suas partidas. E ainda não conseguiu, nesse novo estádio, ter o mesmo desempenho, né, positivo que vinha tendo no estádio Nabi Abichedid. Show, aliás, melhor dizendo. E com relação ao nosso Vascão, o que temos de novidade? Aparecendo aí na imagem a vocês, ó, o treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa nesta tarde de sexta-feira, né? Um CT lindo, maravilhoso, é diferente, cara, tá o CT Moacir Barbosa em comparação com o que a gente via antes, né? O elenco Cruz Maltino muito focado, um calor aqui na cidade carioca. E só para uma leve correção, o treino não ocorreu na parte da tarde, sim na parte da manhã de hoje. O Vasco entrou em campo no CT Moacir Barbosa na manhã desta sexta-feira, muito calor no Rio de Janeiro.
E se você começar a olhar aí nas imagens, você vai sentir falta de uma pessoa. Mas fica vendo, Coutinho, Nuno Moreira, próprio GB, grande nome aí, né? Um jogador que o próprio técnico Fernando Diniz crê que tem um potencial absurdo, Carlos Cuesta, o colombiano também, Andrés Gomes, o Vasco da Gama num clima muito leve, um clima muito legal, momento ali de aquecimento dentro do gramado do CT Moacir Barbosa, troca de passe, treino bem em estilo, né? Fernando Diniz, tudo relacionado à movimentação dentro das quatro linhas. Aí tá aparecendo agora o treino de goleiro do nosso grande goleiro, Léo Jardim, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Thiago Mendes aí treinando, o Matheus França, o Vasco da Gama que vem se preparando e tá com muita vontade de conquistar grandes coisas nessa temporada de 2025, que passa por esse homem aí, o técnico Fernando Diniz. Agora as atividades é com bolas, elas comandadas pelo próprio técnico Cruz Maltino. Acho que nesse momento do vídeo, você já deve ter percebido que em nenhum momento da imagem apareceu alguém, né? Por exemplo, aí tá no momento de finalização e não tem um atacante do Vasco finalizando. Já foi visto Nuno Moreira, Verratti, Andrés Gomes, todo mundo tá finalizando. Coutinho chegando para chutar, mas tá faltando um. Ele, né? O Ryan. É amigo vascaíno. O Ryan, ele não treinou com o elenco nesta manhã de hoje. O Ryan, que na partida da última segunda-feira contra a equipe do Fluminense, reclamou de dores na região da coxa, e o Vasco, exatamente por conta disso, optou por deixar o Ryan de fora de alguns treinamentos, inclusive o treino de hoje, sexta-feira, assim como também o treino de ontem, quinta-feira. A comissão técnica optou por tirar a carga de treino do jogador durante a semana para tentar fazer com que ele tenha condições de entrar em campo nesse próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Ainda no jogo da última segunda, ele sentiu dores na perna, ainda no primeiro tempo, né, quando a partida já estava 1-0 para o Vasco. Ele chega a falar sobre isso para o técnico Fernando Diniz no intervalo, e o Ryan ele confirma, numa entrevista após a partida para a Cazé TV, que ele reclama de dores para o Diniz, e o Diniz olha para ele, aponta e fala: você só vai sair morto desse campo hoje. Ou seja, né, tu não vai sair, esquece essa ideia, mesmo com dor, você vai ficar. O Diniz teve essa atitude positiva, porque o Ryan reclamou de dores no intervalo, mas foi ele, né, o responsável indiretamente do segundo gol do Vasco da Gama, arrastando e chutando aquela bola, dando rebote para o Andrés Gomes finalizar. O Fábio faz uma linda defesa e logo em seguida o Nuno Moreira empurra a bola para a rede. Até nesse gol, onde o Ryan dá essa arrastada, ele vai até o banco ali correndo pedir atendimento médico. E exatamente por conta disso, né, a presença do Cria Ryan não está certa no jogo desse próximo domingo. A sua ausência não está confirmada, ainda não é 100% certo de que o Ryan vai desfalcar o Vasco nesse próximo domingo contra o Red Bull Bragantino, mas também não é certo que ele vai estar presente. A comissão técnica, volto a repetir, sabendo das dores do Ryan, optou por tirar a carga de treinos do jogador para ele parar de sentir dores e estar à disposição do Vasco neste próximo domingo contra o Red Bull Bragantino, um jogo de confronto direto pela parte de cima da tabela. Caso, automaticamente, é algo nítido, Ryan não tenha condições de atuar, quem vai entrar em campo é o Pablo Verratti. O argentino, inclusive, nesses últimos treinos, vem atuando como titular na ausência do Ryan. Outra alteração que deve, inclusive, ter no Vasco para a partida nesse próximo domingo, né? Nesse jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão, é a entrada do Hugo Moura. O Moura que foi desfalque na segunda-feira contra o Fluminense por ter levado cartão vermelho contra a equipe do Fortaleza. O Vasco iniciou a partida com Tietê e Cauã Barros atuando nesse setor de meio campo, sendo a dupla de volante, mas como o Hugo Moura é o titular da posição, a tendência é que ele volte ao time principal, atuando ao lado do Cauã Barros e o Tietê no banco de reservas. Então, com isso, o Vasco deve ir a campo nesse próximo domingo com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton. Na dupla de volante, Barros e Hugo Moura, Felipe Coutinho à frente, Andrés Gomes e Nuno Moreira nas pontas, e a grande dúvida: Ryan viajando, tendo condições, é o titular. Caso não, Pablo Verratti volta à titularidade da equipe. Já pensou? Ryan é desfalque, o Vasco ali sente com a ausência do Cria, mas o Verratti vai de cabeça e crava, voltando a marcar e dando a vitória para o nosso Vascão. Ia ser legal, né, cara? O Verratti é um jogador que acho que todo vascaíno tem um carinho especial por ele. Vasco
que busca somar pontos para seguir subindo na tabela, tentar se aproximar ainda mais do pelotão da parte de cima do Brasileirão. Ocupa a 8ª posição o nosso Cruz Maltino com 39 pontos conquistados em 29 partidas. E caso vença o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino e o Fluminense perca ou empate o jogo, o Vasco ultrapassa o Fluminense e vai para a 7ª colocação. Então, uma partida muito importante para colar de vez nesse pelotão de cima. Tá animado? Ryan, caso falte, vai fazer falta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse daqui foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira. Amanhã às 7 horas eu tô aqui trazendo mais informações e novidades a todos vocês com o nosso Acorda Vascão e, é claro, contando com a presença de todos. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!